Eu sou Gisele Truzzi, advogada especialista em Direito Digital, e hoje estou aqui para falar um pouquinho a respeito das ações judiciais que estão sendo propostas no nosso judiciário com fundamento na LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em setembro desse ano, em setembro de 2020, no nosso país. Até o momento, nós temos 4 ações judiciais em andamento no Judiciário Brasileiro com fundamento na LGPD. Eu anotei aqui quais são. Dessas 4 ações, 3 foram propostas pelo MPDFT, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Vamos lá. São todas ações que estão disponibilizadas na internet, são ações abertas ao público, né? São processos públicos e qualquer indivíduo pode pesquisar junto ao site dos tribunais. A primeira ação que surgiu esse ano, com a decisão logo após a entrada em vigor da LGPD, foi uma ação de um particular contra a construtora Cyrela. Essa ação foi proposta em 2019, mas o resultado dela só chegou nesse ano, né, 2020. E nessa ação, a pessoa comprou um imóvel da Cyrela, uma grande construtora muito conhecida em São Paulo, e depois dessa compra começou a receber milhares de mensagens, e-mails e ligações de empresas vinculadas à Cyrela, querendo vender serviços e produtos. E aí esse indivíduo, obviamente, se sentiu lesado ali na sua privacidade, pois ele não teve contato direto com essas empresas, e então ingressou com uma ação contra a Cyrela, ao obter a prova de que essas empresas estavam entrando em contato com ele por conta da sua parceria comercial com a Cyrela. A Cyrela foi condenada, né, nessa ação e teve que comprovar, né, a retirada do cadastro desse indivíduo da sua base de dados. É uma ação muito importante, foi uma ação que teve início em 2019, com fundamentação no Código de Defesa do Consumidor, na Constituição Federal e na LGPD, que ainda não estava em vigor. E a sua sentença saiu agora em 2020, já com a LGPD em vigor. Então foi uma sentença bem justa, bem acertada, e teve ali uma condenação e indenização por danos morais para esse indivíduo que foi lesado no valor de R$10 mil. Essa foi a primeira ação que surgiu esse ano, o resultado apareceu esse ano, depois da vigência da LGPD. A segunda ação foi uma ação judicial proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal, uma ação civil pública, contra uma empresa chamada Infortexto. Nessa ação, o Ministério Público relata que essa empresa disponibilizava bases de dados de milhares de indivíduos brasileiros com nome, CPF, endereço, celular, profissão, e essas bases estavam distribuídas até de acordo com a profissão de cada um. Então, no site dessa empresa, seria possível comprar essas bases de dados até segmentadas. Essa ação teve início depois da LGPD, a sentença saiu também com a LGPD em vigor e foi favorável ao Ministério Público, foi favorável ao pedido do Ministério Público. A empresa também foi obrigada a excluir todas essas bases de dados do seu site, não mais vender essas bases de dados pessoais. A terceira ação que a gente tem conhecimento após a vigência da LGPD é uma ação também de iniciativa do Ministério Público do Distrito Federal, uma ação civil pública, contra um usuário do site Mercado Livre. Esse indivíduo, usuário do Mercado Livre, tinha ali à venda também bases de dados pessoais à disposição. Então, qualquer pessoa poderia comprar essas bases de dados que ele disponibilizava ali para venda direta no site do Mercado Livre. Na decisão, o juiz também condenou o indivíduo a excluir totalmente essas bases, obrigou a excluir o conteúdo, né, que ele estava vendendo, e o Mercado Livre acabou, então, também excluindo a conta do usuário, tá? Então, esse foi o desfecho. E a quarta ação, mais recente, que a gente teve notícia nessa semana, também é uma ação judicial de iniciativa do Ministério Público, uma ação civil pública também, né? Proposta também pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, contra quem? O Serasa.
Exato, uma ação civil pública contra o Serasa, de iniciativa do MP do Distrito Federal. Nessa ação civil pública, o Ministério Público do Distrito Federal alega que o Serasa está vendendo bases de dados pessoais para empresas que compram seus serviços ali na sua plataforma, sendo cada dado pessoal, cada ficha cadastral, sendo vendida a 98 centavos de real. E nessa decisão inicial, o Serasa foi condenado a excluir esse conteúdo da sua plataforma de serviços e não mais praticar essa venda. Então, do MP do Distrito Federal contra o Serasa é extremamente importante pelo seguinte: imagino que vocês saibam o tamanho, né, e a importância do Serasa dentro do mercado e da economia brasileira. O Serasa detém ali na sua base de dados todos os dados financeiros de todos nós, brasileiros. E qualquer empresa, qualquer instituição financeira faz consultas na base de dados do Serasa para a finalidade de proteção ao crédito. Quando você vai abrir uma conta, vai fazer um empréstimo, vai financiar uma casa ou um carro, automaticamente você concede autorização para essa instituição com a qual você está se relacionando, para que ela consulte a base de dados do Serasa, para verificar se você é bom ou mau pagador. Até aí, tudo bem. Você está tendo uma relação direta com essa empresa e essa empresa está consultando a base de dados do Serasa. Seus dados estão ali certamente na base de dados do Serasa. Até aí, ok. Então, sabemos que o Serasa, obviamente, por conta de todas as nossas relações com as instituições financeiras do nosso país, tem acesso aos nossos dados pessoais e aos nossos dados financeiros. Veja que, pela LGPD, os nossos dados financeiros, a informação financeira, é tida como dado pessoal sensível e ele só pode ser compartilhado se tiver autorização específica do titular do dado. Arquive essa informação aí. Então, isso significa dizer que a minha informação financeira disponível lá na plataforma do Serasa só pode ser repassada para um terceiro, seja de forma gratuita ou mediante pagamento, seja entregue para um parceiro comercial, pessoa física ou jurídica. Isso só pode ser repassado se tiver a minha autorização expressa. E aí você deve estar pensando nesse momento, mas eu não forneci autorização para o Serasa vender os meus dados para terceiro. Pois é aí que está o problema. De acordo com a LGPD, essa venda de dados pessoais para terceiros ou repasse, o compartilhamento de dados pessoais para terceiros, sem a sua autorização, isso não pode ocorrer. Isso é uma violação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente em relação a dados pessoais sensíveis, e dados financeiros são considerados, assim como dados de saúde ou os dados de menores de idade, são considerados sensíveis, ou seja, de fato, em tese, o Serasa está violando a LGPD ao compartilhar dados pessoais sensíveis da população brasileira com demais empresas. Ao disponibilizar os nossos dados pessoais, os nossos dados financeiros em sua plataforma para venda para outras empresas, o Serasa, nesse momento, acaba infringindo a LGPD. Essa venda de dados pessoais, principalmente sensíveis, não pode ocorrer caso o titular do dado, nós mesmos, não tenhamos dado autorização expressa e específica para isso. Pois é, eu não dei essa autorização para o Serasa, acho que você também não, e ninguém aqui deve ter dado essa autorização para a venda ou compartilhamento dos nossos dados pessoais. E isso, sendo feito pelo Serasa, é extremamente grave, né? É muito gritante, é uma infração legal muito gritante, sendo em tese praticada por uma instituição de grande importância na economia brasileira.
E isso, dentro do direito, nos leva a entender um outro princípio. É um princípio que a gente utiliza na esfera do direito penal. A gente chama de princípio dos frutos da árvore envenenada, que significa o seguinte: quando eu utilizo uma prova ilícita dentro de um processo, todas as outras provas que decorrem dela também são tidas como ilícitas. Fazendo essa analogia da teoria dos frutos da árvore envenenada do direito penal, nessa situação do Serasa, da venda de dados pessoais pelo Serasa, é como se nós disséssemos que o Serasa, ao vender esses dados pessoais, em tese viola a LGPD e, consequentemente, todas as outras pessoas ou empresas que compram esses dados da plataforma do Serasa também estão praticando a mesma infração, tá? É muito grave. Então, se você, pessoa física ou jurídica, compra bases de dados, seja do Serasa ou seja de outras empresas que não estão em conformidade legal com a LGPD, essa empresa que está fazendo esse repasse, essa venda de dados sem autorização dos titulares dos dados, viola a LGPD, e você que comprou esses dados também fora da adequação da LGPD também viola a própria lei, tá? Todos aqueles que compram e consomem essa base de dados comprada, né, vamos dizer, ilegalmente, pois se essa venda, esse repasse de dados é feito de maneira sem autorização do titular, é um compartilhamento indevido de dados pessoais, é um compartilhamento não autorizado. A LGPD não permite isso, né? A não ser em situações muito específicas, que aí é necessário uma fundamentação, uma base legal dentro da LGPD. E aí a gente tem uma grande infração à LGPD praticada, em tese, pelo Serasa, e que certamente muitas outras empresas podem vir a ser penalizadas também por terem comprado e estarem utilizando essa mesma base de dados. Então, cuidado se você é gestor de uma empresa que compra bases de dados de terceiros, ou se você comprou bases de dados do Serasa, muito cuidado, pois futuramente você, a sua empresa, pode se ver envolvido em uma ação judicial como essa. E também pensando num desdobramento disso ainda maior, cada uma dessas pessoas que teve os seus dados ali vendidos, né, compartilhados nessa plataforma, sem autorização específica, pode, em tese, ingressar com uma ação judicial contra o Serasa pela violação à LGPD. Em tese, isso é perfeitamente possível, pois a privacidade desse indivíduo já foi violada. Então, a gente tem um cenário aí muito delicado em termos jurídicos, em que uma grande instituição nitidamente está violando ali a LGPD e, consequência disso, outras empresas também podem incorrer nessa mesma legislação, nessa mesma violação, tá? Então, muito cuidado com compra, com venda de dados pessoais, com compartilhamento de dados pessoais sem autorização do titular. A sua empresa pode se envolver em um processo judicial, seja proposto por Ministério Público ou futuramente pela ANPD, ou pode chegar via denúncia, né, de uma pessoa ao Ministério Público, ou até mesmo dos próprios titulares de dados pessoais. Esse assunto é muito delicado, então vale a pena pensar um pouquinho a respeito e tomar muito cuidado com essa questão do uso de bases de dados compradas sem o consentimento específico do titular desse dado. Sua empresa pode se ver em sérios problemas jurídicos aí. E vale pensar, né? Se o Serasa ainda não está em conformidade com a LGPD, o que dirá das demais empresas no Brasil? Né? A LGPD já está em vigor desde setembro desse ano e as multas serão aplicáveis a partir de 1º de agosto de 2021. Então,
fique esperto, fique atento às práticas comerciais da sua empresa para não se ver em situações como essa.